Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre a questão da escatologia, né? Voltando ao tema da escatologia, quer dizer, a profecia de Jesus sobre a destruição do templo, ela está bastante clara nos evangelhos, né? Ela aparece em Marcos 13, versículo 1, Mateus 24, versículo 1 e Lucas 21, versículo 5, onde fala ali que não restará pedra sobre pedra, se referindo ao templo. Então, Jesus profetizou a destruição do templo. O templo foi destruído em 70 com a chegada dos exércitos romanos. Cumpriu-se essa profecia de Jesus. Agora a questão é: Jesus não se limita a falar da destruição do templo, ele fala de outros sinais. E entre os sinais estaria aí outros eventos, né? Bom, eu tenho um texto aqui do Joseph Fitzmyer, o Evangelho segundo Lucas, introdução geral, onde ele nota o seguinte: entre os sinóticos, nós já temos uma variação com relação a esse tema. Então, a recriminação dirigida a Jerusalém, que aparece em Lucas 13:35, né, a tua casa ficará vazia, é quase certamente uma referência à destruição da cidade de Jerusalém. Além disso, a condenação do templo foi pronunciada por Jesus em Marcos 13 e em Lucas 21. Em Lucas 21, 5. Então, só está nos sinóticos essa destruição do templo. Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Não está em João. Mas nos sinóticos, então, ele se refere à predição de que o santuário será dessacralizado pela presença do execrável devastador, Mateus 13, 14. E isso tudo, essa devastação da cidade de Jerusalém, que aparece ali em Marcos, ela transforma-se, na versão lucana, em um anúncio da situação futura de Jerusalém, sitiada pelos exércitos, no Lucas 21. Então, aquele tom apocalíptico de Marcos, né, que aparece em Marcos 13, 14, a grande tribulação de Jerusalém, quando virdes a abominação da desolação, né, essas referências apocalípticas ali, elas transformam-se, na versão lucana, para uma Jerusalém sitiada pelos exércitos. O tom apocalíptico de Marcos, com suas alusões a Daniel 12 ou Daniel 9:27, a que se referem à destruição ou profanação do templo, né? Que é a abominação da desolação, que se refere a Daniel 9:27, adquire em Lucas a modalidade descritiva do local e a conquista da própria cidade de Jerusalém. Segundo Dodge, aí ele está citando o autor, né, Dodge, a visão de Lucas da catástrofe iminente é uma visão bastante global da queda de Jerusalém, tal como concebida pelos oráculos proféticos. Jesus poderia perfeitamente ter predito a destruição de Jerusalém, como o Jesus, filho de Ananias, fez isso em 62. Isso está no Guerra dos Judeus. Né? E isso seria motivo para matar Jesus. Né? O Larry Hurtado, tá?
no livro dele, Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, o relato de Joséfo sobre as medidas contra outro Jesus, filho de Ananias, que também profetizou a destruição do templo, mostra que os responsáveis pelo templo não reagiam gentilmente a tais ações, mas depois de ser preso, foi severamente castigado pelas autoridades do templo e esfolado até os ossos com flagelos pelo governador romano, que ele foi libertado sendo considerado louco. Por isso, o desfecho da prisão de Jesus de Nazaré significa que ele deve ter sido considerado uma ameaça muito mais séria do que o pobre infeliz descrito por José, né, que é o Jesus filho de Ananias, e que se tratou provavelmente de algo muito mais sério do que um distúrbio no pátio do templo durante o tenso período da festa sagrada. Então ele diz que essa profecia de Jesus profetizando a destruição do templo, tendo em vista o que aconteceu com Jesus, filho de Ananias, isso seria uma justificativa aí para matar Jesus, segundo as autoridades do templo, né? Os pesquisadores, ou seja, esse relato de José, de Jesus, filho de Ananias, parece corroborar que essas profecias de Jesus sobre a destruição do templo, elas de fato ocorreram, que aparece aqui tanto em Marcos 13, como Mateus 24, como Lucas 21. De fato, tem a ver com o contexto ali que o José está descrevendo. Esse Jesus, filho de Ananias, ele morreu no ano 62, tá? Agora, continuando o Joseph Fitzmyer, né? Os pesquisadores modernos não esconderam sua surpresa, dado o fato de que em todo o Novo Testamento não existe a menor referência à destruição de Jerusalém pelas tropas romanas de 70. Olha que coisa curiosa. Os textos que seriam posteriores a 70, o Evangelho de João, está escrito ali no final do século I, as epístolas pastorais, já estão aí no começo do século II, esses textos, eles não se referem à destruição de Jerusalém pelas tropas romanas em 70. Quer dizer, não é curioso isso? Porque se isso é um cumprimento da profecia de Jesus, também corroborando a profecia de Jesus, pô, eles não falam nisso, né? O único que nos dá detalhes abundantes sobre o acontecimento da destruição do templo é o historiador judeu Flávio Josefo. Como é que os escritores cristãos não tiraram maior vantagem de um acontecimento tão capital quanto a destruição do templo? Não é porque, afinal de contas, está confirmando as profecias de Jesus. Olha, está vendo? Jesus profetizou e funcionou. O próprio Robinson, com seu texto calculadamente incisivo, permite ao problema ao expressar a estranheza de um acontecimento que, mesmo à primeira vista, nos parecia mais fácil até hoje. Por enquanto, entre a crucificação de Jesus e a destruição de Jerusalém, não se passou mais do que o tempo de uma geração. E a essa altura, o cristianismo já havia surgido dos seus parâmetros palestinos. Por outro lado, ele não parece ligar, ele não para de ligar, é dada atenção ao pequeno número de escritos do Novo Testamento compostos na Palestina. Seria lógico esperar que os judeus cristãos ficassem profundamente afetados pela destruição de uma cidade onde nasceu a Igreja-mãe. Então, Joseph Fitzmyer, ele nota esse aparente paradoxo. Aparentemente, essa profecia foi esquecida, não foi mais lembrada pelos textos mais recentes, os que estão mais afastados de Jesus. Por que será? Bom, o Joseph Fitzmyer, o James Dunn, aqui nesse livro, ele parece que dá uma explicação para isso. Por que muda? Vamos ver o que o Fitzmyer vai falar. Ele fala aqui no volume 1, né, que é o Jesus Recordado. Primeiro vamos para a página 574. 574. Ele vai falar o seguinte:
Mateus 10, 23 diz: quando te perseguirem uma cidade, fuja para a próxima, pois em verdade vos digo, não terá completada todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. O texto é o mais difícil dos três que ele está citando aqui. Né? Um deles é que o outro, o primeiro que ele trata é: em verdade lhes digo que esta geração não terá morrido antes que todas essas coisas aconteçam. Marcos 13, 30. Então, Marcos está descrevendo a destruição do templo e a chegada do Filho do Homem como um evento só. E essa geração não terá morrido antes que todas essas coisas aconteçam. O texto reflete mais claramente as circunstâncias da missão cristã posterior e a expectativa da segunda vinda do Filho do Homem também pode muito bem refletir uma cristologia desenvolvida do Filho do Homem. Podemos, é certamente possível conceber esse dito emergindo como uma declaração profética dentro das missões da primeira igreja, isto é, antes de uma missão gentia começar ou ser totalmente aceita entre as igrejas da Judéia e da Galileia. Que é quando ele fala que em verdade vos digo, você não terá completado todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Possivelmente isso foi dito antes que a tarefa aos gentios tivesse sido iniciada, né? Aí ele vem aqui na 614. James Dunn. Ele diz assim: aqui então o que pesquisa sobre Jesus se depara com um grande problema. E qual é o grande problema? Ele está dizendo que esta geração não passará sem que tudo isso aqui se cumpra. E está referindo ali à destruição do templo e a todos aqueles sinais que acompanham a destruição do templo. Aí James Dunn prossegue: ambas as correntes da pregação de Jesus sobre o reino de Deus, presente e futura, parecem estar firmemente enraizadas na tradição de Jesus. Ou seja, parece que são eventos que vão se realizar aqui naquela geração e parece que são eventos que vão se realizar no futuro. As duas coisas estão presentes nos textos dos evangelhos. E estão firmemente estabelecidos na corrente da tradição. À luz dessa evidência, temos pouca escolha, a não ser concluir que o ensino de Jesus foi lembrado como caracterizado por ambas as ênfases. As tentativas de eliminar uma ou outra, ou dar um peso a uma delas que supere a outra, geralmente não foram consideradas bem-sucedidas. Na página 632, ele prossegue: a questão é que tais tratamentos acharam impossível negar que Jesus expressou expectativa pelo acontecimento iminente dos eventos que realmente não aconteceram. Nem tudo aconteceu. A destruição do templo aconteceu. No entanto, outros sinais que foram apontados por ali por Jesus não aconteceram. Até quando o escritor está escrevendo. Os sinóticos, ali por volta dos anos 70, 80, aconteceu a destruição do templo, mas ainda há coisas ali descritas como julgamento das pessoas que não aconteceu. Esse julgamento não aconteceu. E isso seria uma coisa iminente. A princípio, junto com a destruição do templo. Não necessariamente, mas a princípio seria isso que as pessoas entenderiam. Se ele diz que esta geração não passará até que tudo isto, não só a destruição do templo, tudo isso aconteça, então parece que está tudo isso envolvido ali naquele tempo. A pregação do reino de Jesus não pode ser desemaranhada dessa expectativa iminente, com ou sem as características apocalípticas. Porque a destruição do templo, tudo bem, veio em 70, mas e as descrições apocalípticas? O que também significa que Jesus alimentou esperanças que não se cumpriram. Olha o que o James Dunn está falando. Jesus alimentou esperanças que não se cumpriram.
Os preteristas vão dizer, mas aquilo ali era figurado, aquele julgamento era figurado. Parece claro ali que há um julgamento que vai ser estabelecido. Havia elementos finais em sua expectativa que não se concretizaram. Para ser franco, Jesus provou estar errado quanto ao curso dos eventos. Página 632, James Dunn. Para ser franco, Jesus provou que estava errado quanto ao curso dos eventos. O desconforto da conclusão para estudiosos que também eram crentes foi amenizado pelo pensamento de que isso tornava mais real a humanidade de Jesus. Está vendo? Ele errou, ele era humano, ele errou na previsão. Alguns foram para esse lado. Muito pouca atenção tem sido dada ao caráter da esperança profética judaica. A tradição profética aprendeu a conviver com o fracasso da profecia, sem denegrir as próprias profecias. Isso acontece em Salmo 89, que fala com o fracasso das promessas da manutenção de uma linha davídica, de Davi. Isso acontece em Jeremias 4:23, que Jeremias fala da devastação esperada de Judá como um retorno ao caos. Então ele fala que esses não cumprimentos de profecias acontecem mesmo no Antigo Testamento. Daniel. Mais direto ao ponto, no entanto, é o fato de que as profecias fracassadas também deram origem a profecias renovadas. Por exemplo, Jeremias esperava plenamente que após o exílio de 70 anos, Israel e Judá seriam restaurados à terra e prosperariam com um rei davídico restaurado. Essa esperança foi parcialmente cumprida, e a ausência de cumprimento completo causou perplexidade para Zacarias. Está em Zacarias 1:12. Mas a esperança foi retomada por Daniel, entre outros, em uma profecia mais famosa e mais influente de forma duradoura, a profecia das 70 semanas, que está em Daniel 9:24. É geralmente aceito que o autor estava escrevendo no período macabeu, e se via como de pé na semana final, a qual a metade, 3 vezes e meia, que é igual a 3 anos e meio, seria experimentada pela sujeição estrangeira. Isso aparece em Daniel 7:25. Portanto, Daniel esperava plenamente que o fim dos dias fosse iminente. Isso Daniel falando. Essa expressão novamente encontrou cumprimento apenas parcial no estabelecimento do reino Asmoneu, mas novamente foi adotada pelos cristãos. Os cristãos pegaram a profecia de Daniel, que Daniel achava que estava cumprida. Eles pegaram e retomaram, reescreveram, reinterpretaram aquela profecia de Daniel aplicando-se a Jesus. Os judeus da época não entendiam assim. A questão é essa: dentro da tradição profética apocalíptica judaica, havia algum tipo de reconhecimento de que o cumprimento parcial de uma esperança não anulava ou falsificava essa esperança. Em vez disso, a esperança anterior tornava-se base e trampolim para uma nova esperança. Com relação aqui, ele faz um comentário do N.T. Wright. O N.T. Wright, ele deseja igualmente introduzir a linguagem apocalíptica da convulsão cósmica e do fim do mundo como um evento concreto da destruição de Jerusalém. O N.T. Wright é preterista completo. Ele acha que as figuras de julgamento, de vivos e mortos, e não sei, aquilo é uma figura metafórica. É o fim de uma era, não é o fim do mundo. Ele está analisando aquilo como metáfora. E que tudo teria sido cumprido na destruição do templo.
questão é que se fosse isso, por que os cristãos lá, eles simplesmente, eles não voltaram a falar na destruição do templo? Eles não voltaram a falar. As cartas pastorais, o Evangelho de João, os mais tardios textos, não voltam a falar nisso. Por que eles não falaram? Isso aqui foi a cumprimento. Tudo se cumpriu lá em 70. Quem vai falar claramente que tudo se cumpriu lá em 70 vai ser o Eusébio, no século IV. Né? Naquela passagem que é apontada pela multiversal. A multiversal cita aquela passagem. De fato, ali, Eusébio está dizendo que Mateus 24 está sendo plenamente cumprido. Foi plenamente cumprido na destruição do templo em 70. Isso aparece lá no texto de Teofania, do Eusébio. Ele diz isso. A profecia foi plenamente cumprida. Então, por que tem esse interregno grande? Né? Se fosse preterista completo, como o N.T. Wright está falando, por que a igreja primitiva não falou disso? Por que toda a linha de tradição da igreja ela virou futurista? Fizeram o mesmo com Daniel. Interpretaram uma profecia que era iminente, que era preterista na voz de Jesus, e transformaram aquilo numa profecia futurista. Passou a ser futurista. Por quê? Porque ela não se completou totalmente ali. Então, o texto da igreja primitiva vai ser todo mundo futurista. O primeiro que vai ser preterista completo, um dos primeiros, é o Eusébio de Cesareia. Está ali no século IV. Aí, o James Dunn conclui assim: eu disse tudo o que podia para ajustar nossa audição hermenêutica, e agora posso começar a tocar melodias que deveriam ser mais facilmente reconhecidas pelos devotos na busca do Jesus histórico. Ou seja, ele reconhece que essa parte é a mais problemática. Porque o James Dunn está dizendo que as profecias de Jesus para Jesus ali, para ele, eram para ter sido cumpridas naquele período para aquela geração e não foram plenamente cumpridas. Isso foi feito uma releitura da igreja mais tarde para uma ótica futurista. E isso a destruição de 70 já nem aparece mais nos textos como as cartas pastorais e no Evangelho de João. Então é isso. Muito obrigado, então.